que já lemos as Sagradas Escrituras, conhecemos a história de José do Egito, a história de um homem que foi traído pelos seus irmãos, perseguido pelos seus irmãos, mas que manteve-se íntegro na presença de Deus. Amém? Meus queridos, diante desses relatos da vida de José, um dos filhos de Israel, ou Jacó, né? Eu quero, nesta manhã, exaltar a fidelidade. A fidelidade de um homem para com Deus. Fidelidade estas que não importam as circunstâncias. Não importa o status social do indivíduo, a moradia, a condição humana, não. Fidelidade que deve ser seguida por nós todos os dias, que deve ser seguida por nós nos dias de hoje. Não importam as circunstâncias. José era um dos filhos queridos de Jacó ou de Israel. Filho de Israel com Raquel. Israel o tratava diferente. Israel amava-o mais do que os outros. E isso gerou ciúmes, gerou problemas entre os irmãos, entre os seus irmãos. José não fazia nada a mais ao seu pai para ter este apreço, para ter esse tratamento diferente, essa qualificação diferenciada de seus irmãos. Não. Apenas lhe era obediente e submisso, fiel ao seu pai. Começou em casa os seus princípios de fidelidade. Primeiro com seu pai e depois com Deus, através dos ensinamentos do seu pai. Eram 12 os filhos de Jacó. E com certeza, Jacó os tratou de igual modo. Tratou todo mundo, os 12 foram tratados igual na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Mas como nós podemos ver ainda nos dias de hoje, os tratamentos iguais para com os nossos filhos não formam filhos iguais no caráter, ou no temor de Deus, ou na fidelidade. Percebem isso? Vocês que têm mais de um filho, vocês tratam igual. Nós tratamos nossos filhos iguais. E eles têm comportamentos diferentes, eles têm caráteres diferentes. Fidelidade é uma qualidade de caráter que nem todos desenvolvem num nível elevado. E principalmente entre irmãos, desenvolvem no mesmo nível. E quando nós vamos lendo a história aqui deste moço, de José, nós vamos perceber que José desenvolveu esta qualidade de fidelidade em seu maior nível. Conseguimos observar este nível de caráter fiel nesse primeiro momento, quando seus irmãos lhe tomam a túnica e o lançam num poço sem água como prisioneiro. Queridos, naquela cultura a túnica diferenciava um indivíduo. Dava a ele uma qualidade diferenciada. Esta túnica deu a José uma qualidade diferenciada entre os seus irmãos. Uma túnica dava uma qualidade diferenciada
entre as pessoas da sociedade daquela época. E José fora diferenciado pelo pai entre seus irmãos quando ele ganha aquela túnica talar, aquela túnica diferenciada. Ele não comprou essa túnica, ele não foi à loja, ao mercado, comprar, ao bazar, comprar uma túnica. Seu pai deu a ele esta túnica. A Bíblia não relata os sentimentos de José a respeito disso. Se ele se orgulhou, se ele se envaideceu, se ele se achou o Todo-Poderoso, se ele se sentiu melhor do que... A Bíblia não faz nenhum relato a respeito disso. Não relata se ele exercia ares de superioridade entre os irmãos, mas relata ares de inferioridade de seus irmãos a respeito dele. Isso durante esse relato bíblico está muito claro. Isso fica caracterizado com clareza pela ação de todos eles para com José. Quando avistam de longe, lá vem o sonhador. Lá vem ele com aquela roupa bonita, não falam, mas né? Lá vem ele com aquela túnica. E quando José se aproxima, a primeira coisa que eles fazem é tiram dele a túnica que os diferenciavam diante do seu pai e o lançam num poço seco, numa cisterna profunda. E por alguns dias, aquele lugar se torna a casa de José. Todo o conforto, toda a regalia, toda a assistência que ele tinha na casa de seu pai fora perdida agora. E a casa dele agora, neste momento, é um poço seco, um buraco. Ali é sua casa. Misericórdia. Queridos, o complexo de inferioridade, ele leva as pessoas a quererem parar outras pessoas, impedir o crescimento de outras pessoas. Se eu não consigo crescer, também não te deixo crescer. Impedir as pessoas de crescer ao seu redor, não permitir que produzam mais ou que produzam melhores coisas do que ela, ou que falem coisas melhores. Nós vivemos isso nos dias de hoje. Nós vivemos isso nos dias de hoje. Pessoas que se negam a trabalhar com você para que você não fique bem às custas delas. Eu já ouvi isso. Mas eu sou corretor de seguros há 30 anos. Tem pessoas da minha família, tem pessoas que a gente cresceu junto, que são amigos, que não fazem o seguro do carro deles comigo. Para mim não ganhar dinheiro nas costas dele. É ridículo isso, mas isso acontece. Ele faz com estranho, ele faz com qualquer um, menos comigo. E é meu amigo, é meu parente, é meu chegado, participa das coisas comigo como família. Mas não faz. Percebe que nos dias de hoje, isso eu estou dando um exemplo meu. Você deve ter os seus exemplos. Você que é comerciante, que tem aquele parente que não compra na sua loja, para que você não venha ficar rico nas custas dele. O pensamento é esse. Isso são caráteres desenvolvidos num complexo de inferioridade. E esse fator, meus amados, ele gera um atraso enorme na família, ele gera um atraso enorme na sociedade, ele gera um atraso na igreja. Pois ao invés do complexo produzir, ele gasta tempo tentando impedir. Sabe, aquela pessoa está ali complexada, em vez dela produzir, ela fica gastando o tempo dele para impedir que outros produzam. Ao invés dele fazer algo, não, ele fica tentando impedir que outros façam. Isso é horrível. José agora estava preso
numa cisterna, num poço seco no deserto. Esse foi o primeiro passo de uma mudança radical na vida desse homem, onde ele deixa de ser o filho querido que tem as mordomias de uma casa linda, né, de uma tenda linda, que eles viviam em tendas nesse período, para agora estar dentro de um buraco, preso dentro de um buraco. Da casa do pai com todo o conforto, onde ele era o filho diferenciado pela túnica e amado pelo pai, para uma cisterna odiado pelos irmãos. Longe da presença do pai. Entende o que é isso, amados? A Bíblia não relata nenhuma manifestação de ódio, de raiva ou de injúria de José para com seus irmãos. A Bíblia não fala sobre isso. Mas provavelmente ele gritou, clamou por misericórdia, pediu perdão para os irmãos, ou, enfim, né? Provavelmente ele fez lá os seus escândalos, né? A sua sonoridade de socorro, né? Ele era apenas um menino, um jovenzinho de provavelmente 16 anos nessa época. Para agravar o seu estado diante dos irmãos, ele foi vendido. Foi vendido para estranhos como escravo. Escravo, foi vendido para uma caravana de ismaelitas que seguiam para uma outra nação, para um outro país, para um lugar de outra cultura, um lugar totalmente estranho, aonde ele não conhecia ninguém, não conhecia nada. E para lá ele vai, seus irmãos o vendem como um escravo, como um braçal, como uma pessoa que não tinha o menor respeito e o menor valor diante da sociedade, a não ser pela sua força física nos trabalhos. Vamos dar uma paradinha aqui, amados, para a gente refletir um pouco. Como tem sido a sua atitude diante das adversidades da sua vida? Como é que você tem reagido? Você tem permanecido fiel a Deus? Ou tem dado cambalhotas, surtando contra Deus, achando que Deus é injusto, até declarando isso? Como é que é? Porque circunstâncias adversas, meus amados, surgem em nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós passamos por circunstâncias adversas. E permanecer fiel ao Senhor diante das adversidades não é para qualquer um. Foi isso que conduziu José ao seu mais elevado estado de autoridade na sua época, naquele mundo. Gênesis capítulo 39, versículo 1, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os do ismaelita que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê diante dele a quem o servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que situação. De escravo, vendido e comprado como escravo pelo comandante da guarda egípcia, agora já recebendo a confiança do seu senhor, sendo estabelecido como mordomo da casa, administrador dos bens de Potifar. Vamos analisar aqui esses primeiros estágios das casas de José. Primeiro passo: José saiu da
casa do pai, do conforto da casa do pai, para a escuridão, para a clausura de uma cisterna, sua segunda casa. Segundo passo, ele é retirado da cisterna e vai para a senzala de Potifar como escravo. Terceiro passo, da senzala de Potifar para a casa grande de Potifar como administrador geral dos seus bens. Tudo isso, amados, por fidelidade a Deus. Agora, José já desfrutava não só de bem-estar, de conforto, mas também de um grau de autoridade sobre os bens e sobre os servos de Potifar, o seu senhor. Isto, como vimos aqui no texto, aconteceu, como relatou o texto, por Potifar ver que Deus era com ele e que tudo que ele botava a mão prosperava. O oficial egípcio percebeu isso. Isso tornou-se notório. José não precisou falar. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você não precisa falar que você é fiel a Deus. Você não precisa falar que você é crente. Você não precisa falar que você tem Jesus, que você é dirigido, você é dirigida pelo Espírito Santo. As pessoas ao seu redor, as pessoas ao nosso redor percebem. A luz do Cristo, ela brilha onde chegamos. Para Potifar ter essa percepção foi porque José viveu a vida de Deus em todos os seus afazeres e relacionamentos dentro da casa do seu Senhor. Ele vivia. É o chamado evangelho sem palavras. É o evangelho vivido. A Bíblia vida, a Bíblia viva em sua vida. Você cristão, você evangélico, você é uma Bíblia viva diante das pessoas. Eles te olham e te medem como se você fosse a Bíblia. Qualquer passo errado já te pergunta: pô, mas você não é crente? Você não é evangélico? Tá errado isso aí que você está fazendo, não, irmão? Irmão, Nós precisamos viver como uma igreja simples. Uma igreja como um modelo de vida de José. Não importa se na cisterna, se na senzala ou se na casa do seu Senhor. José para nós foi e é um grande exemplo de igreja simples. Da simplicidade do evangelho. Do evangelho vivido sem microfone. Do evangelho vivido sem tribuna, púlpito, lugares altos. Um evangelho simples, vivido na sua integridade e fidelidade com Deus. Entendem isso? Vocês estão entendendo isso, meus amados? Estão percebendo essa fidelidade como é que é? Mas o inimigo, ele não deixa José por muito tempo no conforto, não. Ele levanta uma acusação contra a sua vida que o leva para o quarto estágio de moradia insignificante ou até desprezível. Do conforto da casa do Potifar, aonde ele era o administrador, aonde ele estava, era o segundo senhor daquela casa, só não tinha acesso à esposa, à mulher do seu senhor, mas ele tinha domínio sobre todos os bens e empregados e tudo da casa. Daquele conforto, daquela autoridade já recebida naquele momento, ele é levado para a prisão. Ele recebe uma acusação da mulher de Potifar, que naquela cultura, naquele tempo, lhe teria custado a vida. Mas os planos de Deus para José eram maiores. E Deus tocou no coração de Potifar
que o enviasse para a prisão e não para o extermínio, não para a morte. O inimigo, ele conspirou contra José através da mulher de Potifar, com mentira, com injúrias, sem precedentes. Amados, isso é antigo. Meus queridos, isso é antigo. A mentira, a falsa verdade, são armas antigas que Satanás criou para nos destruir, para destruir os filhos de Deus. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é descarado. Ele fala a mentira como se fosse verdade. Nesse caso aqui, meus amados, um escravo molestar a sua senhora egípcia, a sentença era a morte. Mas aprove a Deus poupar a vida de José com a benevolência do Potifar. José estava agora no cárcere. José agora estava preso no cárcere dos presos dos reis. Diríamos que para um prisioneiro ainda ele estava sendo nobre. Vocês já perceberam? Aqui no Brasil acontece bastante disso. O preso comum vai para a penitenciária, para a ala comum. Os presos do governo, eles ficam em sedes de Polícia Federal, em alas diferenciadas nos presídios, recebem uma alimentação diferenciada, tratamentos diferenciados. José agora estava no cárcere dos presos dos reis. Estava até sendo nobre, né? Um preso nobre, fazendo parte da elite dos presos. E versículo 20 diz que o Senhor que o Senhor de José tomou ele e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou na prisão, entre os presos do rei. Potifar poderia ter sentenciado José com a morte, por injúria contra a sua honra, por ter molestado a sua esposa, uma senhora egípcia. Mas vejam bem, irmãos, vejam bem, meus queridos ouvintes, Deus tem planos para a sua vida, e esses planos jamais serão frustrados, não importam as condições, elas serão mudadas, elas serão transformadas. Deus está no controle. Amém? Deus está no controle da sua vida. Deus esteve no controle da vida de José diante das piores circunstâncias. Se você já sofreu uma decepção, 2 decepções, 3 decepções, fique firme diante de Deus, seja fiel com Deus, assim como foi José, que passa pela primeira decepção com seus irmãos, com a sua casa, com os seus, traído pelos seus, vendido como um escravo. Segunda decepção na casa de Potifar, quando é traído pela esposa de Potifar com injúrias e mentiras. Mas ele permaneceu fiel diante de Deus. Deus não esqueceu, Deus não vai te esquecer. Ele é fiel primeiro do que nós. Amém? Entenda isso. Deus é fiel. Deus é fiel. Então seja fiel. Versículo 21 diz que o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Entendem isso, amados? Nas piores circunstâncias, ele estava nas piores circunstâncias, preso,
E ali o Senhor era com ele. E ali ele ganhou a confiança do um preso agora agindo como carcereiro. Preste atenção, quando nós somos fiéis com Deus, não importa onde estejamos, Deus é conosco, Deus é com você, não importa onde você esteja, a situação em que você esteja. Se você é fiel com Deus, Deus está com você, Deus é com você. E Deus prosperou José até na prisão, promoveu ele na prisão. Ele logo achou graça diante do carcereiro, que o colocou ali num cargo de confiança. Diferenciou ele dos outros presos, assim como seu pai um dia o diferenciou dos seus irmãos com uma roupa, com uma túnica. Agora o carcereiro ali estava diferenciando ele entre os outros presos. Isso é o poder de Deus se manifestando nos mais diferentes ambientes da vida de uma pessoa. É o poder de Deus sendo manifesto em sua onipresença. Não importa aonde você está, se na casa do seu pai com seus irmãos, sendo o principal dos seus irmãos, ou se na prisão, ou se no poço, ou se na senzala, ou se na casa do seu Senhor. Não. Fica aqui uma lição de vida para mim, uma lição de vida para você que está me ouvindo agora aqui pela Mega FM 879, 89.7. Que nós, não importa onde nós estamos morando, não. Está morando num palácio, ou está morando num casebre? Está morando numa mansão ou numa casinha? Ou está morando numa prisão? Aonde? Onde você está? A presença de Deus na sua vida é que vai transformar o ambiente onde você está vivendo em um ambiente agradável. A presença de Deus na sua vida, na minha vida, é que vai fazer a diferença onde quer que estejamos. Não é o ambiente que vai fazer você, é você que vai fazer o ambiente. A sua fidelidade com Deus é que vai transformar aquele lugar, mesmo que ele seja uma cisterna, mesmo que ele seja uma senzala, mesmo que ele seja uma prisão, vai transformar esses ambientes em ambiente de luz, em ambientes de paz. É a sua presença. Por sua fidelidade, José não se apartou do seu Deus, não, em nenhum momento. Ele ficou firme, mesmo diante das tentações da mulher de Potifar. Ele ficou firme. E em dado momento da sua vida, como preso, como homem encarcerado, como homem diante da sociedade sem dignidade ou sem confiança por ser um preso, mas fiel diante de Deus. Em dado momento, lá encarcerado, ele foi convocado a interpretar um sonho de Faraó, o rei do Egito. Deus deu a José todo o significado do sonho do Senhor do Egito. Faraó reconheceu a sabedoria de José. E José foi exaltado por Faraó e seus oficiais acima de todas as autoridades do Egito, menos a dele, do Faraó. Versículo 37 do texto que nós lemos diz para nós assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Faraó reconhecendo em José a presença do Espírito Santo de Deus.
Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém? Percebem? Concluindo aqui, José chega agora na quinta casa, o palácio do governador do Egito. Isso não tirou a sua fidelidade com Deus e não lhe proporcionou ares de vingador. Queridos, você pode continuar lendo a história de José na Bíblia e você vai ver a paixão e o amor deste homem pela família, pelos irmãos que o traíram. Gênesis 45:15 diz: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre ele. Depois seus irmãos falaram com ele. Amados, isso é maravilhoso. O relacionamento de intimidade com Deus, de fidelidade com Deus, nos conduz a um relacionamento de intimidade e fidelidade até com os nossos inimigos. Isso é grandioso demais, só Deus pode fazer. Amém? Que esta mensagem fique no seu coração, que você receba essa bênção no seu coração durante a semana e possamos juntos estar aqui na próxima segunda-feira em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.